sim, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Pai Celestial, Pai de graça, Pai de amor, bendizemos, glorificamos, exaltamos o Teu santo nome. Pai, obrigado por esse dia. A Tua palavra diz que este é o dia que o Senhor fez. E o Senhor nos entrega, o Senhor nos dá esse dia para vivermos na Sua presença, para cumprirmos o nosso propósito de revelar o Senhor e revelar o Teu Santo Filho Jesus. Pai, nós recebemos esse dia das Tuas mãos com muita alegria, com muita gratidão. Espírito Santo, por gentileza, fale conosco. Abra os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para compreendermos os mistérios da Tua palavra. Pai, continuamos a dizer que toda intenção do mal, das trevas, que caia por terra em nome de Jesus. Declaramos sobre a vida de cada um de nós a saúde perfeita, a alegria do Senhor, a fortaleza do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Provérbios 16, 24 declara que as palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e remédio e cura para os nossos corpos, para os nossos ossos. Se você quiser, se você puder, diga comigo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todos os tipos de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em Sua presença, porque eu sou a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, e na minha boca existe o milagre. Amém, aleluia, graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Dê um oi, dê um alôzinho para a pessoa que está perto de você. Diga: que bom que você veio, que bom que você está aqui. Graças a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Graças a Deus. Vocês já deram o bem-vindo, as boas-vindas ao inverno? Diz que essa semana a temperatura cai um pouquinho. Gostoso, né? Graças a Deus pelo inverno. A Bíblia diz que enquanto existir terra, haverá inverno e verão. Então isso é a fidelidade de Deus, o inverno. E haverá semeadura e colheita. Graças a Deus por isso. Há uns meses atrás estava ali na chácara na Leão de Judá, e as pessoas que moram por ali dizem que começou a surgir um mosquitinho que fazia anos que não tinha, porque ainda não tinha geado, né? Então agora vem a geada, então já desaparecem alguns mosquitinhos ali para não incomodar os irmãos. Falar em Leão de Judá, nós estamos com a conferência do History Makers, começou na sexta-feira agora e vai até quinta-feira da próxima semana, da semana que inicia aí. Então um grupo extraordinário, 96 pessoas fazendo o nosso curso de liderança. Pessoas de Curitiba, de Santa Catarina, pessoas de São Paulo, em vários lugares, graças a Deus por isso. Tem um casal do Pará, e eles estavam batendo queixo, sabe, de frio lá. Falou: pastor do céu, nunca vi isso na minha vida, né? Eu falei: mas pode ficar tranquilo que terça-feira, segunda-feira vai esfriar um pouquinho mais ainda. Ele falou: misericórdia, pastor, né? Graças a Deus por isso. Queremos ainda lembrar você, né, já estamos divulgando bastante a nossa conferência Hope, né? Vai ser um tempo especial, um tempo de edificação. Talvez você é membro da nossa igreja há 20 anos, você nunca participou da conferência do começo ao fim, só vem num culto de domingo, né? Então faça a sua inscrição, venha participar, vai ser muita edificação, de fortalecimento da sua fé em Cristo Jesus, aleluia. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Antes, porém, eu quero trazer um pequeno estudo bíblico para você, já que faz alguns dias que eu não tenho ministrado aqui, né? Semana passada, sábado, estamos na Fazenda Rio Grande, aniversário da aba da Fazenda Rio Grande. Depois, no domingo, estávamos em Rio Negro, era também aniversário da aba de Rio Negro. Então, eu estou aí atendendo as igrejas, atendendo os pastores, tem sido muito especial, tem sido bem gostoso.
Hoje eu quero trazer um pensamento, e esse pensamento que eu vou trazer hoje, ele faz parte de um livreto. Eu prometi aos pastores, nos últimos 15 anos, eu prometi que quando eu me aposentasse, eu iria ensinar os pastores a orarem, né? E a Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. E aí então eu já escrevi o primeiro livro, né? Segredos de uma Vida Abundante. Se você não tem esse livreto, né, já publicamos uma edição em menos de 40 dias, acabou, esgotou. Essa semana chegou mais uma remessa, está na livraria. Então, se você ainda não tem esse material, por gentileza, pegue aquele livretinho. É um livretinho para você ler assim, em 40 minutos. Aí no final tem uma oração, um modelo de oração para você fazer aí por um período de 40 dias. É muito especial. E essa palavra hoje, ela estará dentro de um outro livreto, que nós vamos falar sobre orando a palavra de Deus, a eficácia de orar a palavra de Deus. Então, vai ser um estudo, vai ser uma palavra bem gostosa, que eu tenho certeza que vai edificar você. Queridos, o dia que eu e você entendermos que tudo é palavra, acho que muda a nossa vida. Imagina o seguinte, Jesus entra por aquela porta, em pessoa aqui, e ele chega aqui e diz assim, olha, eu quero impor as minhas mãos sobre você, e tudo o que você disser vai acontecer. Você iria mudar o seu vocabulário? Tudo o que você disser vai acontecer. Você iria mudar o seu vocabulário? Sim ou não? Sim. Você ia dizer assim, eu estou com dor de cabeça? O que você disser vai acontecer. Eu não tenho dinheiro. Você diria isso? Não. Só que está escrito lá em Marcos capítulo 11, tudo que você diz acontece. Já está escrito lá. Né? E a gente não cuida com o que fala. Né? Por isso colhe aquilo que não quer colher. Porque a gente semeia sementes ruins. Tudo é palavra. Um pensamento somente tem importância se ele for colocado em palavras. E é sobre a palavra de Deus que eu quero falar um pouquinho hoje com você. O meu título é Governe pela Palavra de Deus. Governe através da Palavra de Deus. O meu primeiro ponto é, a Palavra de Deus é criadora. Gênesis capítulo 1, 26 a 28, diz assim, Gênesis 1, 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Disse Deus. Assim Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, então Deus criou. Versículo seguinte, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Queridos, a Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva. Como foi que Adão sujeitou toda a criação? Deus disse, domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre toda a terra. Como foi que Adão sujeitou toda a criação? Adão atuou do mesmo modo de Deus. Adão governou sobre as aves, os peixes, sobre todos os animais, dizendo, usando a palavra. Assim como Deus criou todas as coisas pela palavra, Adão também exerceu domínio, exerceu governo sobre todas as coisas, dizendo, declarando, usando a palavra. E Deus transferiu para Adão a autoridade para ele exercer governo sobre a criação, dizendo, como Adão exerceu autoridade sobre toda a terra? Como? Pergunta para mim, como? Adão exerceu toda a autoridade falando. Falando. Meu irmão, você não exerce autoridade colocando um terno bonito. Minha irmã, você não exerce autoridade tendo uma bolsa de 50 mil reais, tendo um relógio de 100 mil reais, 1 milhão de reais no bolso. Não é assim que você exerce autoridade. Você não exerce autoridade tendo um título de doutor, pós-doutor. Você exerce autoridade falando, declarando, dizendo. Adão era subordinado a Deus
ele era sujeito ao poder de Deus, por isso a terra se tornou sujeita a Adão. Somente quem é sujeito à autoridade pode exercer autoridade falando. Gênesis capítulo 1, de 1 a 3, diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Então, disse Deus. Então o quê? Disse Deus. Ele disse o quê? Haja luz, e houve luz. No hebraico, está escrito assim: luz seja. Porque quando você vê a expressão haja luz, é como se você estivesse pedindo. Mas quando você vê no hebraico luz seja, é uma ordem. É uma ordem. Vamos aprender aqui que Deus usou a palavra para criar. Não havia luz sobre a terra até que Deus disse: haja luz, luz seja. Deus criou tudo com a sua palavra. O poder de Deus se manifesta na palavra falada. No capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos 10 vezes a expressão: disse Deus, disse Deus, disse Deus. Agora vamos aprender que a palavra que Deus disse, a palavra é uma pessoa. A palavra é uma pessoa. A luz é uma pessoa. A vida é uma pessoa. Nós temos que entender isso. No Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 5, nós encontramos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele quem? Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida, Jesus estava, a vida estava nele, em Jesus. Jesus é a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Vamos caminhar neste mistério aqui um pouquinho. Em Gênesis nós encontramos Deus criando tudo pela palavra. Aqui em João nós temos a revelação de que no princípio Deus tinha o Verbo. Então nós estamos aprendendo que Deus usou o Verbo, a palavra, para criar tudo. A palavra verbo no grego é logos. Logos. Logos significa palavra falada. O que é o logos? Palavra falada. Então Deus usou o verbo, a palavra falada, para criar todas as coisas. E esse texto de João ainda nos revela que a palavra estava com Deus e a palavra é Deus, referindo-se ao próprio Senhor Jesus. Agora vamos prestar atenção aqui, por gentileza. O verbo é a palavra é Deus, o verbo é Jesus, Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é Deus. Diga aleluia. Estamos avançando. Na saída ali nós temos 3 perguntinhas para você responder e depois devolver para a gente. Todas as coisas foram feitas pela palavra. Todas as coisas foram feitas por Deus através de Cristo Jesus, que é a palavra. Deixa eu colocar de novo aqui. Todas as coisas foram feitas pela palavra. Todas as coisas foram feitas por Deus através de Cristo Jesus, que é a palavra. Então significa que todas as coisas foram feitas por Jesus. Amados, necessitamos aprender de uma vez por todas que Jesus Cristo de Nazaré é o centro de tudo. Você tem que botar isso na cabeça. Ele é o centro de tudo. Tudo gravitaciona ao redor dele. Ele é o centro de tudo. Olha, por gentileza, esse texto de Colossenses 1, 15 e 16. Olha que coisa linda falada a respeito de Jesus. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. É o primogênito, o primeiro primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. A palavra, o Logos, Jesus, nos céus e sobre a terra. As coisas visíveis
e as coisas invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos repetir essa última frase ali? Tudo foi criado por meio dele e para ele. Mais uma vez, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa linda! A vida está em Cristo Jesus, a luz é Cristo Jesus, a salvação está em Cristo Jesus. Agora, o meu segundo ponto. 2 tipos de luz. A palavra de Deus fala que existe 2 tipos de luz: a luz eterna e a luz temporal, passageira. A luz eterna, ela não foi criada, por isso ela não acabará. A luz temporal foi criada e ela tem um fim, diz a Bíblia. Em Mateus capítulo 24, 29, Jesus Cristo faz uma declaração maravilhosa. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, disse Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O sol vai escurecer, vai acabar, a lua vai acabar. O sol, a lua, as estrelas foram criadas no 4º dia, no 4º dia da criação. O primeiro dia ele diz, haja luz. No 4º dia ele criou o sol, a lua e as estrelas. Aquilo que ele criou, que é o sol, a lua, as estrelas, o texto sagrado diz que vai acabar. Apocalipse capítulo 21, 22 e 23. Olha esse texto de Apocalipse. Não vi nenhum santuário na cidade, na Nova Jerusalém, ok? Na Nova Jerusalém, que desce do céu. Eu não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o templo é o Senhor. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e Cristo Jesus. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. 2 tipos de luz. Aqui nós aprendemos que quem produzirá luz na Nova Jerusalém será o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz eterna que jamais acabará. Existe uma ordem em tudo que Deus criou. Primeiro Deus criou a luz. E por que Deus criou a luz antes de tudo? Pergunta para mim, por quê? Porque tudo que Deus faz, Ele faz na luz. Ele não faz nada escondido. Pastor, o que é pecado? Pecado é aquilo que você faz e tem que esconder. Meu Deus. Por que Deus criou a luz? Porque toda a obra que Ele fez depois na luz. Porque a luz é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra que criou todas as coisas. Vamos entender isso aqui. Isso aqui é lindo demais. É algo assim novo, eu tenho certeza que você nunca ouviu na sua vida, nunca ouviu, por isso depois eu vou colocar o meu Pix ali, você pode fazer o depósito, ok? Antigamente eu brincava com vocês, falava que era carnê, né? Ó, vai um carnezinho aí, tá, para vocês pagarem. Depois do carnê, aí vai mudando, agora é Pix, né? Então vamos entender isso aqui, olha que lindo. Gênesis, já lemos 1:3, então disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz é a luz eterna. Essa luz, como já vimos aqui, é o próprio Senhor Jesus. Essa luz não tem nada a ver com a luz do sol, com a luz da lua, das estrelas. Quando Deus diz haja luz, Ele estava dizendo ao universo, eis que eu vos apresento o verbo, a palavra, o meu Filho amado, a luz eterna. Quando Deus diz haja luz, Ele estava dizendo o seguinte, Jesus, Cristo, meu filho, fique em pé, erga-te, apresenta-te. E Jesus se apresentou, porque Jesus é a luz. Quer ver uma coisa? A palavra hebraica para haja é hayah, que ela é ampla no significado.
Raiar pode significar ser, tornar-se, vir a existir, acontecer. Mas raiar também significa tome o seu lugar, apareça, ergue-te. É como se Deus dissesse o seguinte: ei, meu filho amado, Cristo Jesus, levanta-te, ergue-te, apareça, haja luz. Então a luz apareceu e tomou o seu lugar de honra, de poder e glória. Então quando Deus diz, haja luz, Ele estava dizendo, meu filho, tome o seu lugar, apareça. Jesus Cristo é antes de todas as coisas e tudo foi feito por Ele, graças a Deus por isso. Somente depois é que os luminares foram criados. Olha Gênesis 1, 16 e 19. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra. Percebe que essa luz do quarto dia não tem nada a ver com a luz do primeiro dia, porque a luz do primeiro dia é uma pessoa, é Jesus. A luz do quarto dia é a criação do sol, das estrelas e da lua. Por isso o sol vai acabar, as estrelas cairão, a lua não dará mais a sua luz, mas a luz criada no primeiro dia, que é Jesus, permanece para todos sempre. Estão comigo? Então a luz do primeiro dia da criação, como já vimos, é o Senhor Jesus Cristo sendo manifestado na criação, sendo apresentado pelo Pai. Como diz a Bíblia, tudo foi criado por Ele. Agora veja esse texto de Mateus 17, 1 e 2. Mateus 17. 6 dias depois, só essa expressão 6 dias depois, poderíamos ficar aqui mais umas 2 horas, né? Quantos dias depois? 6. Como assim, pastor? Ué, de Adão até o nascimento de Jesus, 4 dias, 4.000 anos. Da ascensão de Jesus até a segunda vinda de Jesus, 2.000 anos, 2 dias, 4 com 2. Depois de 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado, diga comigo, transfigurado, diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Aqui nós vemos na transfiguração, o Senhor Jesus Cristo, Ele se manifesta como Ele era antes de se fazer carne. Na transfiguração, Ele se revela como Ele era antes de nascer ali na manjedoura ali em Belém. O texto sagrado diz que o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes como branca luz. A Bíblia é fantástica, a Bíblia é fantástica. Por que o texto diz assim, branca luz? Já pensou nisso ou não? Porque todo tipo de luz que eles tinham naqueles dias, era luz feita pelo fogo, pela lamparina, queimava o azeite. E luz de fogo não é branca, é amarela. Por que a roupa de Jesus era branca, luz branca? Porque toda luz amarela precisa de combustível para ela existir. Mas a luz branca, ela é o próprio Jesus. Ela é autoexistente, ela é autossuficiente, ela não depende de nada, ela não depende de ninguém. Por isso que Jesus é tudo, aleluia. Meu Deus. A palavra grega transfigurado aqui significa mudar de forma, transformar. A aparência de Cristo Jesus foi mudada e resplandecia com um brilho divino. Vejamos que o Senhor Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo, pois o mundo estava em trevas, diz a Bíblia. No dia que Jesus Cristo foi transfigurado, Ele estava se revelando como sendo a luz do mundo. Não como a luz criada do sol, da lua, das estrelas. Não. Mas como a luz divina, a luz que Ele é, Filho de Deus. Devemos entender que o Senhor Jesus Cristo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Tudo se apoia em Cristo Jesus. Jesus é a palavra.
Ele é a luz, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o justo juiz, Ele é o ancião de dias, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é aquele que esteve morto, mas que vive para todo sempre. Ele está sentado à direita do Pai, cheio de glória, poder, autoridade e majestade, e Ele é o cabeça da igreja. Irmãos, qualquer problema que surja aqui na terra, na nossa vida, é nada, é insignificante. Qualquer problema empalidece diante do poder de Jesus. Que testemunho lindo tivemos aqui do Samuel, né? Eu não sei se você sabe o que é uma doença hemorrágica como a dele. 7 dias está morto, irmão. Ele já estava vomitando sangue. Não tem solução. Humanamente não tem solução. Né? Do jeitinho dele, como adolescente, ele falou assim, tal, vocês não entenderam a gravidade que ele estava vivendo. Mas Jesus é poderoso. Ele é glorioso. Ele é grandioso. Meu Deus! A Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem a vida abundante. Romanos capítulo 12, deixa eu colocar mais um pensamento aqui, 12:2, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, o modelo deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação. A palavra transformar ali é transfigurar, é a mesma palavra. Jesus foi transfigurado, o seu rosto como o sol, a sua veste como luz branca. É a mesma palavra, mas deixe que Deus os transfigure pela renovação da mente, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu renovo a minha mente? Mente ali é a alma. Como? Pergunta para mim como? Através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que me faz transfigurar. É a palavra de Deus que é luz em nós. É a palavra de Deus que vai me fazer aparecer como Cristo. Ela me faz parecer como Cristo. Porque pela palavra de Deus, olha o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é luz para o meu caminho. Por isso que no começo eu disse que a palavra é Jesus, a luz é Jesus, Jesus é a vida é Jesus, luz, palavra, verbo, logos é uma pessoa, é Jesus. O texto diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se eu tenho a palavra em mim, eu posso ser transfigurado. Por isso que Jesus disse para mim e para você, você é a luz do mundo. Porque nós temos a palavra. Palavra de Deus. Quando nós declaramos e confessamos a palavra de Deus em nosso espírito, quando nós declaramos, falamos, ela brilha mais do que o sol. Quando estudamos e meditamos na palavra de Deus, ela tem o efeito de nos transfigurar. Transfigurar. Irmãos, esses tempos atrás um pastor falou para mim, Pio, por que você não faz lá na igreja, libertação nos cultos, expulsa demônio, você tem um ministério tão forte nessa área, orar pelos enfermos, por que você não faz isso? Eu falei, meu irmão, porque é o seguinte, a pessoa está doente, impõe as mãos, ela é curada, daqui a pouco ela está doente de novo. Mas se ela receber a palavra, ela é sarada para sempre. Então eu prefiro gastar aqui meia hora no domingo, 1 hora no domingo, transmitindo a palavra para você, ensinando a palavra para você. Porque você pega a palavra e você vai para casa. Aí você usa a palavra em casa, no trabalho, com o esposo, com a esposa, com o filho, com o cachorro, com o gato, com o que você quiser. Aí você tem a palavra.
A palavra de Deus tem tanto poder que ela nos transfigura das trevas para a luz, do cativeiro das drogas para a liberdade. A liberdade, ela produz a liberdade da prostituta, ela tira a prostituta da escravidão. Ela dá liberdade ao ladrão. A palavra tira ela do ódio, ele do ódio. Liberta o escravo do sexo ilícito, liberta o oprimido pelo diabo, cura o doente, ergue o caído, tira, resgata da miséria. A palavra de Deus é poderosa. O desejo do meu coração é que você use mais frequentemente a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, use o poder da palavra de Deus. Pela manhã, palavra de Deus; ao meio-dia, palavra de Deus; ao entardecer, palavra de Deus; à noite, palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus 24 horas por dia, aleluia! Não diga o que o diabo está fazendo, diga o que a palavra de Deus diz. Não ande em trevas, use a palavra de Deus. Não seja derrotado, use a palavra de Deus. Não passe necessidade, use a palavra de Deus. Não sofra mais, use a palavra de Deus. Governe pela palavra de Deus. Meu último ponto, a obra de Cristo. Jesus Cristo se encarnou para realizar a obra do Pai sobre a terra. E todos nós pensamos que a obra de Jesus é morrer, ressuscitar e ser glorificado. Isso é verdade. Mas Jesus Cristo nos ensina algo dizendo aqui em João 17,4. Olha o que Jesus diz. Pai, ele estava orando. Jesus fala assim: Pai, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Espera lá. Jesus não tinha morrido, não tinha ressuscitado e diz: eu já te glorifiquei porque eu já fiz a obra? Então, além da morte, ressurreição e ascensão, ele tinha uma outra obra? E ele diz: eu já terminei? Olha o versículo 14, ele responde para mim e para você. A parte A do versículo. João 17,14. Não coloquei? Eu lhes tenho dado a tua palavra. João 17,14. A parte A ali, ó. Eu lhes tenho dado a tua palavra. Então, qual era a obra que Jesus terminou e glorificou o Pai? A obra de ter entregue, ter dado a palavra. Ele diz assim: Pai, eu dei a palavra do Senhor para os meus discípulos, para os meus seguidores. Então eu terminei a obra. Eu concluí a obra. A obra que o Senhor Jesus Cristo terminou antes da sua morte, ressurreição e glorificação, foi entregar a palavra de Deus a nós. Pois a palavra é vida. Pois a palavra é luz, pois a palavra é poder, a palavra cria, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra prospera, a palavra alegra, a palavra te ergue, a palavra te faz vencer, a palavra faz com que o diabo permaneça debaixo dos seus pés. Em João 5,19, o Senhor Jesus Cristo declara: Então Jesus lhes disse, em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, tudo que o Pai fizer, o Filho também faz. Jesus Cristo diz que o que Ele faz é o que Ele viu o Pai fazer. Mas o que foi que o Pai fez, que Ele viu o Pai fazer? Haja luz, haja. O que foi que o Pai fez? Ele disse. E o que Jesus fez? Jesus disse. Esta é a obra. Crie, por isso falei. Ah, pastor, mas você está falando que foi Deus que disse, aconteceu. Jesus que disse, aconteceu. E eu, pobre, coitado, miserável, cego, nu, desgraçado, um caquinho que eu sou. Não, espera lá. Só que Adão governou sobre tudo também dizendo. Ah, mas Adão não tinha pecado. Ah, é? Tá bom. E Paulo? E João? E a igreja primitiva? Como que eles governavam sobre a terra? Dizendo. A palavra de Deus da boca de Deus é a palavra de Deus? Sim ou não? E a palavra de Deus da sua boca continua sendo a palavra de Deus? Pronto.
Nós governamos usando a palavra de Deus. O poder de Deus se manifesta através da palavra falada. O poder de Deus se manifesta através daquilo que nós proclamamos e confessamos. A nossa autoridade se manifesta através da palavra de Deus na nossa boca. João 12, 49 e 50 diz assim: porque eu não falei por mim mesmo, Jesus diz. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, este me ordenou o que dizer e o que anunciar. Jesus diz: as palavras que eu disse para você, foi o Pai que me prescreveu. Por isso que eu ressuscitei Lázaro. Por isso que eu purificava os leprosos. Por isso que eu multipliquei pães e peixes. Porque a palavra que eu falava é a palavra do Pai na minha boca. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Meu Deus! Não dá a impressão que eu escrevi esse versículo hoje de manhã aqui? Ele está aí há 2000 anos. Que coisa linda! Fazer a obra de Deus é confessar, é declarar, é dizer a palavra de Deus. Amados irmãos, é necessário aprendermos a usar a palavra de Deus para fazer a obra de Deus. Pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Sabe o que é fazer a obra de Deus? Declarar a palavra de Deus. Eu quero fazer a palavra de Deus, mas eu não tenho oportunidade de pregar na aba. Mas você tem a oportunidade de pregar no seu serviço, pregar no Uber, pregar na panificadora, pregar no posto de gasolina, pregar no hospital, pregar em todo lugar que você for. É assim. Assim como Adão governava sobre as aves, sobre os peixes, sobre toda a terra, usando a palavra falada, assim também eu e você devemos usar a palavra de Deus para exercermos autoridade sobre toda e qualquer circunstância diversa. Pouca palavra de Deus, pouca vitória. Muita palavra de Deus, muita vitória. Governe pela palavra. O Senhor Jesus Cristo disse que tudo o que ligarmos, amarrarmos na terra, será ligado no céu. Tudo que desligarmos, soltarmos na terra, será desligado no céu. Veja que o céu está esperando você declarar aqui na terra para ele agir. Meu irmão, por gentileza, saia dessa religião. Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta. Ele não é porteiro. Deus vai fazer a obra, Ele não é pedreiro. Ei, o céu está esperando você declarar a palavra para o céu se mover. É assim que funciona. É assim que funciona. Quando você declara a palavra de Deus, a vontade de Deus será feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Agora existe algo aqui muito importante. Vocês aguentam mais um pouquinho? Passei o meu horário já. Hebreus 11, 3. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado como? Não foi um boom, não foi o Big Bang, essa bobajada toda. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O que criou todas as coisas? A palavra. A palavra. Pastor, a palavra criou, ela não cria mais. Cria. Ela cria. Hoje ela cria. Hoje ela cria. Ela cria um coração novo. Seu coração está com problema aí? Bom, ela cria um coração novo. Eu estou com problema de diabetes, não sei o quê. Meu pâncreas não funciona. Pronto, receba um pâncreas novo. Senhor, eu estou com um problema no sangue, não sei o quê. Ele cria sangue novo. Eu estou profetizando, receba. Pastor, eu estou com um problema financeiro. Ele cria recursos novos. A palavra cria, irmão. Creia nisso. Meu Deus, olha o que o texto, continua o texto lá, por gentileza. De maneira que o visível, o que veio a existir, as coisas que você vê, toca, cheira, lambe, essas coisas dos 5 sentidos, veio a existir das coisas que não são visíveis. O que não vê, criou o que vê. O que não vê é criador. O que vê é criação. O que não vê é superior. O que vê é inferior.
O que você não vê é superior. O que é que você não vê? Pergunta para mim, o quê? A palavra. Foi a palavra que é invisível que criou as coisas visíveis. Portanto, não se desespere e não se deixe governar pelas coisas que você vê, sente, olha, toca. Deixe-se governar pelas coisas invisíveis, que é a palavra de Deus. Paulo disse: se você já ressuscitou com Cristo, atente para as coisas do alto e não para as coisas da terra. Queridos, é assim, simplesmente assim. Portanto, as coisas que os nossos olhos veem, as nossas mãos tocam, os nossos ouvidos ouvem, o nosso nariz cheira, tudo foi feito do invisível. O invisível é superior, o visível é inferior, o invisível é eterno, o visível é passageiro. Tudo que você enxerga, toca, tem prazo de validade. Eu não entendo porque o crente fica nervoso por causa de coisas. Tempo atrás emprestei dinheiro para um irmão da igreja. O irmão amado disse: querido, homem de Deus, mulher de Deus, foram embora e não vou te pagar. Aí o irmão que estava comigo no negócio falou assim: o que você vai fazer? Eu falei: nada, não tem nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? Mas ele emprestou dinheiro e não vai pagar você. Mas o que eu tenho a ver com isso? Isso é uma questão entre ele e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso, esse problema não é meu. Atentando para as coisas que não se veem. Fica mais leve. Não tem estresse, não tem angústia. Não é assim? Meu Deus. Tá, você não está acreditando em mim? Vamos ler 2 Coríntios 4,18. Olha, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, você vai aprendendo a não considerar as coisas que você vê. Não considere. Mas para as coisas que não se veem, então você tem que aprender a ver as coisas que não se veem. Pastor, vê o que não vê? Já chego lá. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. A palavra temporal significa sujeito à mudança. Pastor, o que é enxergar o que os meus olhos naturais não veem? Enxergar os que os meus olhos naturais não veem é enxergar a palavra que é invisível, a palavra que é a luz, a palavra que é eterna, a palavra que é Jesus. Tudo que você vê está sujeito à mudança, é temporal. O diagnóstico médico não é a palavra final. O teu extrato bancário não é a palavra final. O que os políticos dizem não é a palavra final. O que os profetas do caos dizem não é a palavra final. Tudo pode ser mudado quando você declara a palavra de Deus. Aleluia! Escrito está, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que não vemos é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que governa tudo. A palavra de Deus cria coisas novas, a palavra de Deus abre portas onde não existem portas, a palavra de Deus faz ponte onde não existe ponte, a palavra de Deus derruba muros onde existe opressão, a palavra de Deus muda o diagnóstico de doenças, a palavra de Deus realiza o impossível, a palavra de Deus não necessita ser atualizada, a palavra de Deus é eterna, assim como Deus é eterno. O Senhor Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Governe pela palavra. Não lute com armas humanas, lute usando a palavra. Deus decidiu agir somente dentro da palavra dele. Para Deus tudo é possível fazer o que está escrito. Se está escrito, Ele faz. Receba a sua alegria pela fé como já feito. Receba a sua saúde pela fé como já feito. Receba a sua abundância pela fé como já feito. Graças a Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos abençoar Jesus com um aplauso? Aleluia! Sim, Senhor!
meu Deus. Se você puder fechar os olhos e repetir essa oração comigo, nós vamos orar. E aí você pode repetir juntamente comigo essa oração. Mas assim, feche os olhos para você não distrair com nada. Para você ouvir a minha frase e repetir. Misture fé. Coloque valor. Coloque importância. Coloque o seu coração, a sua paixão em cada frase. Diga comigo sim, por gentileza. Eu que habito no abrigo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Deus Todo-Poderoso. Eu posso dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, em Ti eu confio. O Senhor me livra do laço do caçador, do veneno mortal. O Senhor me cobre com as suas asas, e debaixo delas eu encontro refúgio. A fidelidade do Senhor é para mim um escudo protetor. Eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devora ao meio-dia. 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Eu simplesmente olho e vejo a recompensa dos ímpios. Eu faço do Altíssimo o meu abrigo, o meu refúgio. Nenhum mal me atinge, desgraça alguma chega à minha vida, chega à minha família, chega à minha empresa, chega aos meus estudos, chega ao meu ministério, chega à minha igreja, porque o Senhor Deus, Ele dá ordem aos seus anjos, para que eles me cuidem, para que eles me sustentem, para que eu não tropece, para que eu não caia. Nas mãos deles, dos anjos do Senhor, eu estou firmado. Eu caminho ligeiramente, eu piso o leão, eu piso a cobra, eu piso a serpente, e nada causa dano à minha vida, em o nome de Jesus. Pai Celestial, essa é a sua palavra, eu confesso a sua palavra, eu declaro a sua palavra. Nenhuma palavra torpe, de doença, de morte, de desânimo, de fracasso, de divisão, de derrota, que foram proferidas sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha empresa, sobre a minha família, nenhuma dessas palavras vai prosperar. Eu ordeno, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim para mim e para você: meu filho amado, minha filha amada, porque você me ama, eu resgato você, eu protejo você, pois você conhece o meu nome. Você me chama e eu lhe respondo. Em algum momento de adversidade, saiba que eu estou com você. Eu livro você, eu já estou cobrindo você com a minha glória, com a minha honra. Vida longa eu te dou, saúde eu te dou, eu te mostro a minha salvação, porque você conhece a minha palavra, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, 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 aleluia. Pai Celestial, nós estamos iniciando este segundo semestre. Pai, nós profetizamos que vai ser um semestre extraordinário. Pai, não importa o que o comércio está dizendo, não importa o que a indústria está dizendo, não importa o que os governantes estão dizendo, não importa, Senhor, as tendências, não importa se o dólar sobe, se o dólar cai, não importa, Senhor, o que os homens estão dizendo. Essas coisas são coisas visíveis, mas nós temos nas nossas mãos, nós temos no nosso espírito, nós temos no nosso coração a sua palavra, que é invisível, e a sua palavra governa, a sua palavra
cria, por isso nós declaramos que será um semestre de saúde divina, de unidade, de multiplicação, de crescimento, de alegria, de abundância, em o nome de Cristo Jesus. Pai, nós liberamos a palavra sobre cada um de nós que diz que aquilo que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, são essas coisas que o Senhor preparou para nós e nós recebemos das Tuas mãos em o nome de Cristo Jesus. Satanás, você tem que soltar agora. Satanás, solte essa empresa, solte esse trabalho, solte essas finanças, solte essa família, solte essa saúde, solte esse emprego, solte essa venda, solte essa compra, solte esse contrato, solte esse negócio, saia daí agora em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que os Teus anjos são poderosos em forças. Pai, que os Teus anjos sejam enviados pelo Senhor para trazer até nós aquilo que nos pertence, porque a Tua palavra diz que nós somos herdeiros de Abraão, e Abraão recebeu a promessa de ser dono do mundo. Por isso, Pai, nós recebemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, os nossos corações se encherão de alegria, os nossos lábios de riso, Pai, de ver a obra do Senhor, de ver a realização do Senhor, de ver o poder da palavra do Senhor, de ver o crescimento do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Creia que existe uma vida abundante dentro da palavra de Deus. Alegre-se sempre no Senhor, cultue ao Senhor, bendiga o Senhor, porque Ele é bom. Aleluia, 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 aleluia. Vamos louvar o Senhor.